Mais uma live diária às 6 horas da manhã. Que possamos acordar e agradecer ao Senhor, meditar na sua palavra. Não simplesmente dependermos de uma palavra vinda de um homem, mas sim que possamos olhar com os nossos próprios olhos e enxergar as maravilhas que Deus faz. Nós temos meditado diariamente nos Salmos, verso a verso. Nós estamos já no versículo 43 do Salmo 119. Nós iremos meditar verso a verso até terminar. É um árduo trabalho, vamos dizer assim, porque nós teremos pela frente 176 versículos, ou seja, se Deus nos permitir até lá, continuaremos verso após verso extraindo toda a palavra de Deus. Não toda, que é impossível, mas o máximo que a gente pode, recebendo essa palavra que ilumina nossos caminhos. E nós também estamos lendo a Bíblia inteira, tá? Você que nunca leu a Bíblia, está convidado a ler a Bíblia inteira conosco. Nós estamos já no Evangelho de Marcos, terminamos Mateus, isso apenas lendo 4 capítulos por dia. Olha que legal. Então, eu lendo 4 capítulos por dia, consigo terminar a Bíblia em um ano. Todo ano eu tenho o hábito de ler a Bíblia inteira. Desde que ocorreu minha conversão, né, que fazem 10 anos, eu tenho o hábito de ler a Bíblia ao menos uma vez. Teve ano que eu li já 3 vezes a Bíblia. Por quê? Nossa mente, ela é completamente falha, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Nosso coração é falho. Nós somos corrompidos, então, quanto mais meditarmos na palavra, mais cresceremos em conhecimento. Então, conhecimento para a vida está todo derramado em cima da sua palavra. Que vocês possam também meditar nessas palavras e encontrar preciosidades ali que você não encontraria em lugar nenhum jamais. O Salmo 119, iniciando já acerca do tema que nós vamos falar hoje, ele menciona a centralidade das Escrituras. Você vai ver que em todas as partes ele declara Deus como soberano, ele manifesta a necessidade de obedecer a palavra, dessa palavra ser impregnada nele. Com o salmo que nós vamos meditar hoje não é diferente. Hoje é nosso 44º dia, nós estamos no verso 43. E diz assim, Salmo 119, verso 43. Se você tiver uma Bíblia, eu já convido para que você pegue, se você não pegou ainda. E se você não tem uma Bíblia, compre uma, procure a nova versão transformadora, que é uma tradução bem acessível. Então, a pegue, porque você vai ter que depois ler também os 4 capítulos galego, mas eu já me perdi, eu não comecei no tempo. Todo o tempo é agora. Comece junto conosco para que você se sinta estimulado, para que você tenha coragem de persistir. E à medida que for possível, você vai alcançando. Então, ninguém está atrasado, todos nós estamos no tempo determinado por Deus, mas nós somos obedientes e vivemos sob essa palavra. Então, nós queremos meditar e conhecer cada vez mais dessa palavra que nos traz vida. Vamos ao Salmo 119, espero que você já tenha pego sua Bíblia. O que eu tenho aqui à minha frente é a Bíblia aqui só, tá? Então, pegue e que a gente possa meditar. O Salmo 119 diz: Não retires de mim a palavra da verdade, pois teus estatutos são minha esperança. Vamos clamar ao Senhor por entendimento acerca da palavra. Galego, às vezes suas orações são rápidas, demoradas. A oração não existe uma formalidade quanto à oração, quanto tempo, de que forma, quais são as palavras exatas e perfeitas para que Deus nos escute. Pensa que Deus é onipresente e onisciente. Tudo que você fala, tudo que você pensa, Ele está
aí com você. Então, que a gente possa meditar nessa palavra e compreender o que é oração também, porque a oração emana da palavra. Senhor, nós clamamos a Ti pedindo para que nosso pensamento seja iluminado mediante o poder que há no Teu Santo Espírito, para que essa palavra seja fixada em nosso coração, que ela não seja retirada como uma semente que cai em solos rochosos e espinhosos, Senhor. Que sejam solos férteis, que venha se multiplicar cada vez mais, que todos que estão aqui sejam proclamadores do Teu Evangelho, como nos foi ordenado por intermédio da Sua soberana palavra. Nós Te agradecemos e sabemos que o Senhor irá fazer isso, pois esta é a Sua boa vontade. Fazemos essa oração em nome do Teu Filho, Cristo Jesus, Pai. Amém. 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 Então, Salmo 119, o verso 43, ele já aponta justamente para qual foi o tema da oração. Não retires de mim a palavra da verdade. Nós temos clamado por isso. Nós temos a palavra da verdade em nossas mãos, mas nós não a lemos. Você talvez seja cristão, mas você nunca leu a Bíblia. Você se denomina cristão, mas você sequer conseguiu meditar na palavra de Deus. Olha que absurdo. Nós dizemos crer em um Deus do qual nós não conhecemos. Nós deveríamos conhecer este Deus que nós dizemos crer. Essa era a prerrogativa daqueles que criam em Cristo. Eles conheciam a palavra. Hoje nós colocamos simplesmente cristão como um status social, como se fosse um signo. Quem não é cristão, mesmo até cristão faz isso, né? Quem não é cristão vai e coloca o seu signo ali no perfil do Instagram. Quem é cristão hoje coloca cristão. Infelizmente, alguns ainda colocam cristão com um ascendente em escorpião. Talvez isso seja por isso que vivemos uma geração onde nós buscamos pílulas da palavra e não a palavra em sua totalidade. Embora eu esteja lendo apenas um verso, todos que estão aqui devem saber que nós estamos lendo ele dentro do contexto e verso após verso, para que nada seja deturpado a nosso favor, para que a palavra não seja tomada como verdade naquilo que nos interessa. Então que a gente possa meditar nessa palavra e clamar ao Senhor para que ela não seja retirada de nós, essa palavra verdadeira. E a prova de que Deus não retirou de nós é que nós temos um livre acesso a ela. Olha que quantos recursos nós possuímos para meditarmos nessa palavra. Nós temos a internet, nós temos Bíblias por toda a nação. A palavra, ela é facilmente acessível a nós. Claro, nós estamos falando isso dessa realidade que nós vivemos. Você que está aqui nos vendo, você tem acesso, porque se você tem acesso a uma internet, você já tem acesso à Bíblia. E provavelmente, por você ter acesso à internet, você já mora num lugar que tem recursos em demasia. Mas a extensão territorial do nosso país é imensa, né? Mais de 200 milhões de habitantes. Então, existem comunidades que ainda não foram impactadas pela palavra. Olha que interessante a gente parar e refletir sobre isso. Ou seja, nós somos potenciais missionários a levar o evangelho a esses que estão perdidos. Então, que Deus levante, por intermédio dessas lives, por intermédio do seu Santo Espírito, a capacidade de irmos levarmos essa palavra, tomando essa palavra como a esperança que resgata o homem das trevas. Este homem, o salmista, ele clama justamente pelo amor do Senhor, a salvação que o Senhor o promete. Ele fala que a resposta dele vem por intermédio justamente da palavra. E ele pede que essa palavra não seja retirada dele, sabendo que os estatutos são a esperança. Ele não confia naquilo que ele faz, ele confia naquilo que foi prometido por Deus por meio da palavra. Os estatutos de Deus refere-se a toda a sua palavra, o Messias prometido,
o Messias prometido, ao qual haveria de vir resgatar o povo de todo o seu sofrimento. Por um tempo, o homem acreditou que o Messias que haveria de retirar o sofrimento seria um sofrimento, esse sofrimento que nos aprisiona, essa morte que nos aprisiona diariamente. Diariamente nós deparamos com morte. Morrem nossas esperanças, morrem nossos amigos, nosso corpo adoece, nós temos sofrimento. E as pessoas imaginavam que o Messias, quando viria, seria a libertação disso tudo. Eles não imaginariam que seria uma libertação espiritual, metafórica para esse plano terreno, mas a esperança da vida eterna. Tanto que os cristãos ainda sofrem por aflições, nos faltam milhares de coisas, mas não falta aquilo que é essencial. Pode nos faltar tudo, mas Cristo não nos faltará. Essa é a nossa esperança. A esperança nossa está no Messias, que veio e haverá de voltar. Nós cremos na segunda volta do Senhor. Nós estamos aguardando e vigilantes, fazendo aquilo que é requerido pela sua palavra, obedientes, meditando nos seus ensinamentos, para que a gente possa viver uma vida aqui que seu nome seja glorificado. Nós não reivindicamos melhoras de vida, nós que requeremos sim a transformação do nosso ser, a metanoia, conforme está escrito em Romanos 12:2, para que a gente não seja moldado pelo mundo, e sim transformado pela renovação da nossa mente, dia após dia, através da mensagem. Por isso que nós temos meditado nessa palavra. Nós estamos agora meditando diariamente nesses 4 capítulos. Hoje vocês terão a incumbência e a responsabilidade de ler. Então coloque aqui que você vai ler. Se você não leu ainda o Evangelho de Mateus, tudo bem. Se você chegou aqui agora por um acidente, nós estamos lendo todos os dias 4 capítulos. Na verdade, nós não, né? Porque cada um faz a leitura individual. Eu faço simplesmente alguns apontamentos a títulos de curiosidades, mas que você possa ler com seus próprios olhos e ter uma conexão individual com Cristo, cumprindo assim a vontade de Deus, para que sejamos servos obedientes e conhecedores da sua palavra. O Evangelho de Marcos traz muitas peculiaridades, dentre elas, ele ser o menor evangelho. Marcos, que não foi um apóstolo, tá? Marcos, que provavelmente retrata aquilo que Pedro disse. Então, poderíamos supor que aqui é Marcos escrevendo o que Pedro relatava a ele. Isso daí é fantástico, né? Por meio de historiadores, por meio de meditações profundas, homens muito mais sábios que nós chegaram a essas conclusões, e tudo indica que sim. Escrito justamente por um povo romano. Então, a palavra já é bem objetiva, bem clara, por ser esse menor dos evangelhos, com apenas 16 capítulos, todos sendo claros e objetivos. Eles retratam um servo sofredor, Deus invadindo a esfera humana como um servo sofredor, ressaltando características de servidão, porque a intenção era fazer com que aquele povo olhasse e identificasse quem era Cristo. Estávamos passando justamente pela perseguição de Nero, por intermédio dos anos 55 depois de Cristo a 70 que ocorre a destruição do templo. Então, tentem colocar todos esses princípios mais como acessórios, tá? Você não precisa ter acesso a essas informações para ser salvo, mas o simples fato de você compreender a palavra demanda mais conhecimento, demanda mais busca. Então essas informações estão aí hoje em dia com a internet. Você não precisa mais ter milhares de livros. Imagina a gente procurar em todos esses livros todas essas referências. Seria demasiadamente demorado para fazer pesquisas, para buscar, para encontrar. Mas hoje nós temos todos os recursos em nossas mãos. Então essas informações estão acessíveis a todos.
Lembre-se que esse evangelho, ele visa do 1 ao 8 trazer este servo, este homem também que efetuava milagres, este homem que invadiu a esfera humana como Deus. Retrata ele 100% homem, 100% Deus. E depois, a partir do 9, manifesta todo o seu sofrimento, o sofrimento que somente sendo Deus poderia suportar. No capítulo 1, ele já começa mencionando acerca de João Batista, aquele que haveria de trazer a revelação de quem era Cristo, por intermédio do batismo. Então, assim que ele já é batizado, ele é direcionado ao deserto, onde essa tentação é feita de maneira muito breve, tá? Aqui nós temos ali em Mateus de maneira um pouco mais aprofundada, mas sempre com a mensagem que era proclamada: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Assim está escrito no 1º capítulo, no verso 15. Depois já mostra os discípulos, Jesus já invadindo essa esfera espiritual, expulsando todos os espíritos malignos. Olha que interessante. Naquele tempo, os homens negaram a Cristo, tá? Embora eles olharam e se depararam com milagres, aqueles homens criam por causa do que seus olhos viam, eles não tinham seus corações transformados, porque o homem não consegue crer por si só, é necessário um agir externo. Assim nós cremos justamente porque a palavra diz. Nós vemos que esses homens não criam verdadeiramente, eles somente inspirados pelo Espírito, modificados mediante o agir do Espírito, para que eles pudessem crer. Nós vemos que isso aconteceu em Atos. Mas estes homens, mesmo negando a Cristo, eles estavam ali caminhando com Cristo, vendo todos os seus feitos. Mas algo que me chama muita atenção é justamente que os espíritos impuros sabiam quem Jesus era. Aqueles homens tinham a clareza de quem Jesus era, sendo pelo que ele relatava, mas eles não acreditavam. Eles não acreditavam. Prova disso é simplesmente ver a sua morte, eles se dissiparem. Vemos o próprio Pedro, ao qual é o proclamador deste evangelho, vamos dizer assim, ele tenha negado a Cristo. Então, isso é muito interessante. No 1º capítulo, no verso 23, diz: de repente o homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Ou seja, os demônios reverenciavam a Deus, enquanto o homem continuava numa espécie abaixo do demônio, porque o demônio sabe quem é Deus e por isso ele treme. E nós não temos reverência alguma com Cristo, nós sequer o conhecemos, nós temos apenas uma religião praticamente nominal, nós envergonhamos o Evangelho em grande parte. Esse desgosto que existe pelo Evangelho é culpa da espécie de cristãos que nós somos. Nós envergonhamos a Cristo por intermédio dos nossos relacionamentos, das nossas palavras, dos nossos olhos. Então eu te convido a ser um cristão diferente, um cristão conforme a palavra diz, sabendo que Cristo já te capacitou a ser. Você não é por causa do pecado e porque você não entende que Cristo morrendo na cruz por você, você já é uma espécie diferente de ser. Você é um peregrino nesse mundo e já existe toda essa capacidade em você. Você precisa simplesmente fazer aquilo que está escrito, sabendo que o Espírito vai te direcionar a isso, mudar seu linguajar, mudar suas atitudes, perdoar aquilo que é necessário. Continuando ainda dentro do 1º capítulo, essa cura aí começa a manifestar de diversas formas. Jesus anunciando a mensagem, depois pela Galileia, ele sempre parando para orar, tá? Nós vemos ele logo no início de Marcos ali, mostrando que Jesus se retirava a um lugar isolado para orar. Então, que possamos também orar. Continua ainda este 2º capítulo mantendo essa linha de revelações acerca dos milagres do quais ele fez, ele discutindo também com os fariseus acerca de algumas coisas que aconteciam.
seja acerca do sábado, de jejum. A partir do capítulo 3, manifesta Jesus curando no sábado, que era uma afronta àquilo que eles tinham como lei. Então, eles não entendiam a essência da lei, por isso que eles questionavam. Nós vemos multidões seguindo Jesus, e depois Jesus escolhendo os 12 apóstolos. Talvez você não saiba quem são esses apóstolos, então vai lá e leia e decore esses nomes, tá? Porque você sabe os nomes dos jogadores de futebol, mas se te perguntarem e pedissem para você escrever agora os nomes dos apóstolos, talvez você não saberia. Nós vemos também a questão da fonte do poder de Jesus, num momento onde nós sabemos que o poder dele emana de Deus, e que um homem que atribui a fonte do poder de Deus ao diabo, ele blasfema contra Deus. Então, essa é a questão da blasfêmia, tá? O pecado que é imperdoável, e são consequências eternas, desculpa. Depois nós já vamos para o capítulo 4, o último capítulo, essa parábola do semeador, que menciona, faz uma analogia do homem como um terreno, esse terreno que antes de tudo é preparado por Deus para que receba essa palavra. Tem a parábola da lâmpada, onde menciona essa alusão da luz, a luz que ilumina um lugar escuro. Então, que nós possamos compreender que a palavra de Deus é essa luz que tem iluminado as trevas que habitam em nós. Ele continua ainda com algumas parábolas e por fim ele termina acalmando a tempestade, manifestando a sobrenaturalidade, o seu poder sobre todo o cosmos. Imagina que Deus dá ordem ao vento e ele para, e o homem arroga-se esse livre-arbítrio onde ele está completamente livre e Deus não manda nele. Deus manda em toda criatura, ele está na ordem suprema do universo, ele controla o caos que é o mundo. Então, se curve diante deste Deus, que você responda em obediência e que peça para que ele interfira em todas as suas atitudes diárias que contrariem a sua vontade. Quando Jesus pede para que o mar se aquiete, estes homens perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Deus que nós servimos. Cristo Jesus invadiu a esfera humana, nos resgatando de nós mesmos. Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, não porque ele viu algo bom em nós, não há nada bom em mim nem em você. O que ele vê é simplesmente a oportunidade de derramar e demonstrar o seu amor incondicional aos seus filhos que são completamente rebeldes e repugnantes. Aconselho você não escutar essas lives se você tem baixa autoestima, ou se você é muito mimizento, se você fica procurando algumas palavras aí de conforto. Aqui eu tento falar justamente o que está escrito, e essas palavras não podem ser contraditas, porque é assim que é, essa é a realidade. Nós somos responsáveis pela morte de Cristo, a morte de um homem inocente. E entendendo isso, agora a nossa vida é dele, pertence a ele. Fazemos tudo para que o nome dele seja glorificado e louvado. Ainda que não em sua totalidade, nós lutamos diariamente com isso. Que você possa continuar conosco, dia após dia, caso seja da sua vontade, caso você entenda que aqui a palavra de Deus é proclamada de maneira fiel. Isso que nós temos que buscar. Então, quem determina a fidelidade da palavra não sou eu, não é você, é a Bíblia. Se você vê que o que eu falo é de acordo com a palavra, que você tenha também este mesmo compromisso, que você esteja aqui para cada dia mais também adquirir conhecimento e compartilhar conhecimento. Que o Senhor os ilumine, que o Senhor os guarde e que tenham um dia maravilhoso. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder, que vocês possam ser proclamadores deste evangelho. Nós estamos todos os dias compartilhando também dentro deste grupo que nós temos do Instagram, onde tem uma lista de transmissão. Eu coloco ali os principais versos, algumas questões
do qual eu abordo pensamentos, até coisas que eu estudo, para que vocês também cresçam junto comigo. Estou também nesse processo evolutivo o resto da minha vida. Não importa o quanto eu leia, não importa o quanto eu busque, sou apenas um servo, na mesma qualidade que vocês. Não existem pessoas especiais para Deus, todos nós somos apenas filhos. Que Deus continue nos guardando. Um beijo no coração, tamo junto, até amanhã, no mesmo horário. Fui!